Sou Wanda, 32 anos, com uma agulha entre os dedos e um legado familiar bordado em cada ponto. Ao colocar o último botão de pérola na roupa feita à mão para minha sobrinha que estava prestes a nascer, nunca imaginei que meu presente se tornaria o catalisador de tanta tristeza e revelação. Minha cunhada, Melanie, sempre viu meus artesanatos com um desprezo velado. Mas eu acreditava que esta peça de herança poderia finalmente preencher a lacuna entre nós. Se eu soubesse o que aconteceria a seguir. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários. Curta e inscreva-se enquanto eu conto como uma roupinha de bebê simples e feita à mão mudou minha família para sempre. Boston era meu lar há quase uma década. Eu havia construído uma vida agradável como mulher solteira, com um pequeno, mas bem-sucedido estúdio de design especializado em alfaiataria e ajustes personalizados. Minhas mãos eram meu ganha-pão, dando continuidade à tradição que minha avó havia incutido em mim desde que eu tinha idade suficiente para segurar um dedal. Nunca fui o tipo corporativo ambicioso como meu irmão mais velho, Derek, que seguiu nosso pai na carreira financeira e agora trabalhava como banqueiro de investimento sênior em uma empresa de prestígio no centro da cidade. 3 anos atrás, Derek se casou com Melanie, uma executiva de marketing elegante, com feições marcantes e uma língua ainda mais afiada. Desde o momento em que a conheci, houve uma desconexão entre nós. Enquanto eu valorizava itens artesanais e tradições familiares, Melanie só pensava em marcas de grife, status e aparência. Ela olhava meus presentes artesanais com uma mistura de confusão e desdém, como se não conseguisse entender por que alguém perderia tempo fazendo algo que pudesse ser comprado. Seu hobby é tão pitoresco, ela me disse certa vez em um jantar em família, examinando os guardanapos bordados à mão que eu havia trazido de presente de inauguração. Ela disse isso como se estivesse descrevendo um eletrodoméstico ultrapassado, algo charmoso, mas, em última análise, inútil no mundo moderno. Apesar disso, tentei manter um relacionamento afetuoso com ela pelo bem do Derek. Quando criança, Derek foi meu protetor e melhor amigo. Com apenas 2 anos de diferença, enfrentamos juntos os desafios do divórcio dos nossos pais, encontrando consolo em nossas experiências compartilhadas e tradições familiares. Ainda me lembrava de como ele me defendia dos valentões do parquinho e, mais tarde, de como me ajudou a montar meu primeiro estúdio de costura quando nenhum banco aprovava meu empréstimo. Mas as coisas mudaram depois que ele conheceu Melanie. Nossos encontros semanais para um café diminuíram para encontros mensais, depois trimestrais. Quando nos encontrávamos, Melanie geralmente estava lá, direcionando as conversas para as férias luxuosas ou reformas da casa. O Derek ocasionalmente me olhava com um olhar de desculpas, mas ele nunca contradizia a esposa. No Natal passado, durante nossa reunião familiar, Derek e Melanie anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho. Minha mãe caiu em lágrimas de alegria, e meu pai deu um tapinha nas costas de Derek com uma emoção incomum. Eu também senti uma onda de entusiasmo. Finalmente, uma nova geração para dar continuidade às nossas tradições familiares. Já contratamos um designer para o quarto do bebê, anunciou Melanie, rolando o celular para mostrar a todos os painéis de conceito. Vai sair na revista Boston Home quando estiver pronto. Naquela noite, enquanto eu ajudava minha mãe com a louça, ela apertou minha mão e sussurrou: "Você deveria fazer algo especial para o bebê, Wanda, como sua avó fez para você e Derek." As roupinhas de bebê feitas à mão pela minha avó eram lendárias em nossa família. Ela criava uma para cada bebê, costurando não apenas tecido, mas amor e proteção em cada costura. O meu estava exposto em uma caixa de sombra no meu apartamento, um delicado vestido branco com pequenas jacintos bordados que haviam amarelado levemente com o tempo. O do Derek, um pequeno terno azul com botões de veleiro, havia sido preservado pela nossa mãe junto com seu vestido de noiva. Quando mencionei isso ao Derek mais tarde, seu rosto se iluminou com o reconhecimento. "Lembro-me da vovó me mostrando minha roupinha de bebê quando eu tinha 10 anos", disse ele, um raro momento de nostalgia rompendo seu exterior polido. Ela apontou que havia escondido um pequeno trevo de 4 folhas dentro da gola para dar sorte. Melanie, nos ouvindo, revirou os olhos. "O bebê vai ter muitas roupas da Burberry e da Ralph Lauren. Minha mãe já encomendou um guarda-roupa cheio." Mas Derek me surpreendeu ao colocar a mão no ombro dela. "Significaria muito receber algo da Wanda também, querida. É uma tradição de família." Por um breve momento, vi a irritação passar pelo rosto de Melanie antes que ela se recompusesse. "Claro", respondeu ela com um sorriso forçado.
Que atencioso! Voltando para casa naquela noite, não conseguia parar de pensar na roupinha de bebê que eu criaria. Não era um presente qualquer. Era minha maneira de dar as boas-vindas ao mais novo membro da família, de transmitir algo mais valioso do que qualquer marca de grife poderia oferecer, um senso de pertencimento, de história, de amor que transcendia gerações. Talvez, só talvez, também fosse uma maneira de finalmente me conectar com Melanie, de ajudá-la a entender o valor das tradições que ela parecia tão ansiosa para substituir por luxo e status. Mal sabia eu que esse presente bem-intencionado logo se tornaria o centro de uma tempestade familiar que mudaria todos os nossos relacionamentos para sempre. Na manhã seguinte ao anúncio do Natal, destranquei a gaveta debaixo da minha caixa de joias, onde guardava meus pertences mais preciosos. Entre eles, estava uma pequena bolsa de veludo que minha avó havia me dado no meu aniversário de 21 anos. Eles estão na nossa família há 4 gerações, ela me disse, com a voz trêmula de idade e emoção. Minha avó os trouxe do velho país, costurados na bainha da saia. Eles a protegeram durante a jornada e têm protegido todas as mulheres da nossa família desde então. Dentro da bolsa havia 7 pequenos diamantes, nenhum maior que uma ervilha, mas com uma clareza que refletia a luz em flashes hipnóticos de arco-íris. Não eram lapidados com perfeição como os diamantes modernos. Tinham personalidade, história e pequenas imperfeições que os tornavam ainda mais valiosos para aqueles que compreendiam sua jornada. Um dia você saberá quando for a hora de passá-los adiante, dissera minha avó. Esse dia havia chegado. Enquanto segurava os diamantes na palma da mão, eu sabia exatamente o que queria fazer. Eu criaria uma roupa de bebê que levasse adiante a tradição da nossa família, mas com um tesouro secreto escondido no forro, um legado que um dia pertenceria ao filho do Derek. Passei a semana seguinte desenhando a roupa perfeita. Decidi usar um vestido de batizado que pudesse ser usado por menino ou menina, com elementos conversíveis que permitissem usá-lo várias vezes durante o primeiro ano do bebê. O tecido era o melhor algodão orgânico que consegui encontrar, macio o suficiente para a pele delicada de um recém-nascido. Eu bordaria pequenas criaturas da floresta ao longo da bainha, uma referência aos contos de fadas que minha avó costumava nos contar. Mas a verdadeira magia seria invisível para o observador casual. Projetei cuidadosamente uma série de pequenos bolsos seguros no forro, cada um com o tamanho perfeito para abrigar um dos diamantes. Costurei cada bolso com minha linha mais resistente, garantindo que as pedras preciosas permanecessem escondidas em segurança até o momento certo. Junto com os diamantes, eu incluiria uma carta explicando sua história e significado. Meu estúdio se tornou meu santuário enquanto eu trabalhava neste trabalho de amor. Cancelei compromissos com clientes e recusei convites sociais, movida por uma energia criativa que não sentia há anos. Todas as noites, eu trabalhava até meus olhos cansarem, muitas vezes acordando e percebendo que tinha adormecido com dedais ainda no dedo e o tecido puxado ao redor do corpo. Durante esse tempo, liguei para minha amiga Jéssica, minha confidente desde a época da faculdade. Você acha que isso é demais? Perguntei a ela depois de explicar meu plano. Os diamantes valem cerca de $50.000 no total. Jéssica ficou em silêncio por um momento. É um presente incrivelmente generoso, Wanda. Mas tem certeza de que Melanie vai gostar? Ela não parece ser do tipo sentimental. Não é só pela Melanie, expliquei. É pelo bebê, pelo futuro e pelo Derek também. Para conectar o filho dele à história da nossa família. Só estou preocupada que ela ignore sem entender o que realmente é, disse Jéssica gentilmente. Talvez você devesse contar a ela sobre os diamantes diretamente. Considerei esse conselho, mas acabei desistindo. A magia da nossa tradição familiar estava na descoberta, na transmissão de segredos de uma geração para outra. Minha avó só me contou sobre os diamantes quando eu já tinha idade suficiente para apreciá-los. O mesmo valeria para o filho do Derek. A carta vai explicar tudo, eu disse. E, de qualquer forma, o Derek vai entender. Ele vai garantir que a Melanie saiba o quão especial é. À medida que as semanas passavam e minha criação tomava forma, eu me lembrava cada vez mais da minha avó. Como ela me sentava no colo e guiava minhas mãos enquanto eu aprendia a dar meus primeiros pontos. O cheiro de lavanda que sempre permanecia em suas roupas, a maneira como ela contava histórias de nossos ancestrais enquanto trabalhava, tecendo a história da nossa família na própria trama de suas criações. Os fios nos conectam através do tempo, Wanda, ela dizia.
Quando você costura, nunca está realmente sozinha. Criei um pequeno bolso inteligente com uma aba abotoada disfarçada de elemento decorativo, mas que na verdade funcionava como um suporte seguro para a pedra preciosa. Um por um, adicionei os diamantes restantes, cada um em seu próprio esconderijo especial dentro da peça. Por fim, escrevi a carta em papel de carta creme, explicando a história dos diamantes, seu valor e seu significado para nossa família. Escrevi sobre como eles cruzaram oceanos e sobreviveram a guerras, sempre protegidos pelas mulheres que os carregavam. Escrevi sobre minha esperança de que essas pedras um dia ajudassem a criança a perseguir sonhos, superar obstáculos ou simplesmente se conectar com sua herança familiar. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei em um bolso interno da roupa, bem acima do lugar onde ficaria o coração do bebê. Em seguida, embrulhei tudo em papel de seda sem ácido, dentro de uma caixa de madeira entalhada à mão que pertencera ao meu avô. Enquanto dava os retoques finais no meu presente, senti uma onda de expectativa. Não era apenas uma roupinha de bebê. Era uma ponte entre o passado e o futuro, um testemunho da resiliência e do amor da nossa família. Certamente até Melanie se emocionaria com um presente tão significativo. E se não, pelo menos Derek entenderia e garantiria que o tesouro fosse preservado para o filho deles. Com uma mistura de entusiasmo e nervosismo, preparei-me para o chá de bebê que estava marcado para o fim de semana seguinte na casa suburbana de Derek e Melanie. Mal sabia eu que meu presente cuidadosamente elaborado desencadearia uma série de eventos que abalariam profundamente nossa família. O dia do chá de bebê chegou com um clima primaveril perfeito, o sol brilhando entre as flores de cerejeira, o tipo de dia que parecia feito para comemorações. Dirigi 30 minutos para chegar à ampla casa em estilo colonial de Derek e Melanie, em um subúrbio exclusivo nos arredores de Boston. Ao entrar na entrada circular, notei os manobristas uniformizados e impecáveis, com balões rosa e azuis adornando todas as superfícies disponíveis. Agarrei minha caixa de madeira contra o peito enquanto o manobrista pegava minhas chaves, sentindo-me subitamente mal vestida com meu vestido simples e florido em meio ao desfile de mulheres em roupas de grife que entravam na casa. Uma rápida olhada nos outros presentes carregados em sacolas revelou sacolas de compras de grifes de boutiques infantis e lojas de departamento de luxo. Por dentro, a casa havia sido transformada no que parecia ser um showroom de artigos de luxo para bebês. Um fotógrafo profissional circulou, capturando momentos espontâneos. A equipe do buffet ofereceu champanhe e aperitivos delicados, enquanto um quarteto de cordas tocava suavemente no canto do salão principal. Wanda, você conseguiu! Derek me cumprimentou calorosamente, me dando um abraço rápido antes de ser puxado pela mãe de Melanie, uma mulher elegante cujo sorriso tenso e olhar examinador me lembraram instantaneamente de sua filha. Avistei Melanie, imponente no centro da sala, resplandecente em um vestido de maternidade rosa claro que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. A gravidez parecia ter aumentado sua confiança natural. Ela irradiava a segurança de alguém que sabia exatamente o quão invejável sua vida parecia aos olhos dos outros. Ah, Wanda! Exclamou ela ao me ver, com a voz um pouco aguda demais. Que bom que você veio. Coloque seu presente na mesa junto com os outros. Ela gesticulou em direção a uma mesa já abarrotada de pacotes lindamente embrulhados, muitos com laços elaborados e etiquetas de presente personalizadas. Hesitei, relutante em simplesmente deixar meu presente especial entre os outros, onde poderia passar despercebido ou ter seu significado diminuído. Na verdade, eu esperava entregá-lo pessoalmente a você, eu disse. É algo especial da nossa tradição familiar. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Melanie, rapidamente substituído por um sorriso ensaiado. Claro, que atencioso. Na verdade, vamos abrir os presentes em breve, então segure firme por enquanto. Quando chegou a hora de abrir os presentes, me vi relegado a um lugar na última fileira. Melanie estava sentada em uma cadeira ornamentada que parecia um trono, com Derek obedientemente em pé ao lado dela. Cada presente era recebido com exclamações exageradas de alegria, roupinhas de bebê de grife, um chocalho prateado da Tiffany's, um carrinho de bebê que custava tanto quanto um carro usado. Quando finalmente chegou a minha vez, fui até lá e coloquei a caixa de madeira nas mãos de Melanie. Isso é uma tradição na nossa família há gerações, expliquei, com a voz ligeiramente trêmula de emoção. Minha avó fez um para mim e para o Derek quando nascemos. Os olhos de Derek se suavizaram com o reconhecimento. Isso é como as roupinhas de bebê da vovó? Perguntou ele.
Assenti, observando Melanie abrir a caixa com relutância e retirar o vestido de batizado. O ambiente ficou momentaneamente em silêncio enquanto o delicado trabalho manual refletia a luz, os pontos minúsculos, o bordado sutil de criaturas da floresta dançando na bainha, os botões de pérola refletindo a luz. Eu mesma fiz, disse eu no silêncio. Tem uma carta dentro explicando tudo. Não é só um vestido de batizado. Faz parte da história da nossa família. Por um momento, pensei ter visto algo mudar na expressão de Melanie, talvez o começo de compreensão, mas então uma de suas amigas gritou: "Isso parece tão vintage, muito cottagecore", e o encanto foi quebrado. "Obrigada, Wanda", disse Melanie, já dobrando o vestido e devolvendo-o à caixa sem examiná-lo atentamente ou procurar a carta. "É muito artesanal." Derek estendeu a mão e tocou o tecido. "Nossa, Wanda, que trabalho lindo, igualzinho ao da vovó." "O bebê também ganhará um vestido de batizado de verdade da minha parte", disse Melanie rapidamente, colocando meu presente de lado para pegar o próximo pacote, uma caixa enorme de sua colega que continha uma bolsa de bebê de grife completa com acessórios combinando. À medida que a tarde avançava, tentei afastar a decepção. O presente havia sido reconhecido. Pelo menos Derek pareceu apreciá-lo. Talvez mais tarde, quando estivessem sozinhos, ele explicasse o significado para Melanie, e ela leria a carta e descobriria os diamantes. Perto do fim da festa, enquanto eu ajudava a recolher o papel de presente descartado, ouvi Melanie conversando com sua melhor amiga, Tasha, perto da mesa de doces. "O que eu vou fazer com uma roupa feita à mão hoje em dia?" Melanie riu, sem perceber que eu estava por perto. "É fofo, eu acho, mas tão ultrapassado. Nenhum bebê meu vai usar algo que pareça ter saído de um sonho de família." "O que você vai fazer com ele?" perguntou Tasha, escolhendo um macaron elaborado mostruário. "Ah, vou guardá-lo por tempo suficiente para tirar uma foto de cortesia para a paz da família, e depois ele vai direto para a pilha de doações", respondeu Melanie. "Ou talvez para o lixo, sinceramente. Esse visual criativo não combina com a nossa estética." Minhas mãos congelaram no meio da tarefa, o papel de embrulho colorido amassando sob meu aperto repentino. Os diamantes, a carta, ela não tinha ideia do que estava descartando tão casualmente. Comecei a me aproximar dela para explicar, mas fui interceptada pela tia do Derek, que queria relembrar as habilidades de costura da minha avó. Quando consegui me desvencilhar, Melanie já havia se aproximado de outro grupo de convidados, e o momento se perdeu. Saí do banho com um aperto no estômago, consolando-me com a ideia de que Derek certamente salvaria meu presente de qualquer destino que Melanie tivesse planejado para ele. Ele entendia as tradições familiares. Ele garantiria que a roupa fosse preservada, mesmo que nunca fosse usada. Mas, enquanto eu dirigia para casa, a dúvida surgiu. Derek andava tão absorto no mundo de Melanie ultimamente, tão ansioso para agradá-la e ao seu círculo social. Será que ele realmente defenderia uma tradição familiar que sua esposa achava constrangedora? Será que ele se lembraria de procurar a carta para descobrir o que estava escondido no forro do vestido de batizado? Tentei afastar essas preocupações. O presente estava dado. O legado, passado. O que aconteceria em seguida estava fora do meu controle. Mas algo me dizia que aquela história estava longe de terminar, e que o desenrolar estava apenas começando. Uma semana se passou sem nenhuma notícia de Derek ou Melanie. Eu esperava pelo menos uma mensagem de texto agradecendo o presente, não por mim, mas porque era coisa educada a se fazer. O silêncio dele só aumentou minha inquietação quanto ao destino do vestido de batizado e das preciosas relíquias de família escondidas nele. Finalmente, não aguentei mais. Na quinta-feira à noite, liguei para o Derek, tentando manter o tom de voz casual. "Olá, irmãozão. Como estão os preparativos para o bebê?" "Wanda, que bom ouvir você", sua voz soou tensa, as palavras saindo muito rápido. "Está tudo bem, só estou ocupado." Melanie contratou empreiteiros para reformar o quarto do bebê pela terceira vez. Conversamos um pouco, sem parar, sem entender o verdadeiro motivo da minha ligação. Finalmente, tomei coragem. "Então, eu estava me perguntando o que você achou do vestido de batizado que eu fiz." A Melanie leu a carta que veio com ele? Houve uma pausa, longa demais para ser natural. "O vestido? Ah, sim. Era lindo. Um trabalho realmente detalhado.
E a carta? Insisti. Não tenho certeza se vi uma carta, disse-lhe lentamente. Estava na caixa? Estava escondido dentro. 2 horas depois, sem retorno do Derek, peguei minhas chaves e dirigi até a casa deles. Aquilo era importante demais para telefonemas e mensagens. Eu precisava ver o rosto deles para saber exatamente o que havia acontecido com o legado da minha avó. Quando cheguei, a casa estava iluminada. Toquei a campainha e ouvi passos rápidos se aproximando. Derek abriu a porta, com o rosto pálido e abatido. Wanda, disse ele, sem se mexer para me deixar entrar. Não é uma boa hora. O que aconteceu com o vestido de batizado? Perguntei diretamente, minha voz mais firme do que eu me sentia. De algum lugar dentro da casa, a voz de Melanie gritou: é ela? Deixe entrar, Derek. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Derek se afastou relutantemente, e eu entrei no saguão imaculado. Melanie apareceu no topo da escada, descendo lentamente com uma mão na barriga de grávida e a outra agarrada ao corrimão. Seu rosto estava vermelho, o olhar duro. Isso é algum tipo de piada de mau gosto, Wanda? Ela perguntou. De repente, alegar que havia diamantes naquela coisa feita em casa semanas depois de nos dar? Não é brincadeira, eu disse, mantendo a voz calma. Havia 7 pequenos diamantes costurados no forro do vestido, heranças de família da nossa tataravó, e uma carta explicando tudo. É conveniente que você esteja mencionando isso só agora, ela retrucou. Estou mencionando isso agora porque acabei de descobrir que você não leu a carta, retruquei. Onde está o vestido, Melanie? Ela cruzou os braços sobre o peito. Por que eu deveria te contar? Para você plantar os diamantes e depois alegar que eu os roubei? Derek se colocou entre nós. Melanie, vamos lá. Esta é minha irmã. Ela não inventaria isso. Os diamantes valem cerca de $50.000 no total, eu disse calmamente. Mas seu valor sentimental é incalculável. Capaz. A expressão de Melanie vacilou, uma rachadura momentânea em sua fachada hostil. $50.000. Isso é ridículo. Onde está o vestido? Repeti, olhando diretamente para Derek. Ele se virou para Melanie, com uma pergunta nos olhos. Um silêncio tenso se instalou entre eles. Finalmente, Melanie balançou a cabeça. Tudo bem. Quer saber a verdade? Não gostei muito do seu presentinho feito em casa, Wanda. Não era nada do nosso estilo. O que você fez com isso? Derek perguntou, sua voz repentinamente ríspida. Eu coloquei na caixa de doações, disse ela, na defensiva. Não é como se eu soubesse que tinha diamantes. Quem coloca diamantes em uma roupinha de bebê sem avisar ninguém? É uma tradição de família, eu disse, minha voz quase inaudível enquanto a realidade se concretizava. A carta explicava tudo. Que carta? Melanie elevou a voz. Não havia carta nenhuma. Estava dentro do vestido, insisti. Num bolso sobre onde ficaria o coração do bebê. Derek passou as mãos pelos cabelos. Quando você doou, Melanie? Talvez ainda possamos recuperá-lo. Ela desviou o olhar. Eu não exatamente doei. Uma suspeita terrível começou a se formar na minha mente. O que você fez com isso, Melanie? Ela ergueu o queixo, desafiadora. Estava ocupando espaço no quarto do bebê com todas as roupinhas de bebê de verdade. Joguei fora, ok? Parecia coisa de brechó. Você jogou fora? A voz de Derek era incrédula. Sem nem me mostrar antes? Ah, você está esperando um agradecimento por essa coisa barata feita em casa, Melanie zombou de repente, virando-se para mim com um veneno inesperado. Eu joguei esse lixo fora. As palavras me atingiram como golpes físicos. Senti meu corpo gelar, depois esquentar, e o rosto da minha avó passou diante dos meus olhos. 50 anos de história familiar, jogados casualmente no lixo como sobras indesejadas. Você olhou lá dentro? Perguntei, com a voz trêmula. Não leu o bilhete. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo rosto de Melanie. Que bilhete? Não havia bilhete nenhum. Quando você jogou fora? Derek perguntou, com o rosto vermelho de raiva.
recentemente. Ainda está no nosso lixo? No último fim de semana, ela admitiu. Depois daquele jantar eu estava limpando o quarto de hóspedes onde colocamos todos os presentes do bebê. Derek já estava indo em direção à cozinha. O lixo foi recolhido na segunda-feira, respondeu ele. Mas talvez ainda esteja nas latas lá fora. O que se seguiu foi uma busca frenética e humilhante nas lixeiras externas de Derek e Melanie. Apesar do cheiro e da bagunça, vasculhamos cada saco, cada pedaço de lixo, desesperados para encontrar a caixa de madeira ou qualquer vestígio do vestido de batizado. Mas não havia nada. Tem que estar aqui, insisti, com lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Temos que encontrá-lo. Derek pareceu arrasado, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Melanie, disse-lhe lentamente, virando-se para a esposa, que estava à distância, relutante em se juntar à nossa busca indigna. O que exatamente você fez com a caixa e o vestido? Ela se remexeu, desconfortável. Coloquei tudo num saco de lixo junto com outras coisas que estávamos tirando. Revistas velhas, algumas embalagens de comida para a viagem. E onde você colocou essa bolsa? Ele insistiu. Na grande lixeira no final da entrada da garagem. Ela apontou para o container vazio que já havia sido esvaziado pelos coletores de lixo municipais. Nós três ficamos em silêncio enquanto as implicações se tornavam claras. O vestido de batizado, os diamantes, a carta, tudo havia sumido, perdido em algum aterro sanitário, com pouca probabilidade de ser recuperado. Isso não pode estar acontecendo, sussurrei, afundando na entrada da garagem, sem me importar com a sujeira que manchava minha calça jeans. Os diamantes da vovó. Eles se foram para sempre. Derek se ajoelhou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Sinto muito, Wanda. Eu não fazia ideia. Melanie permaneceu de pé, com os braços em volta da barriga, protegendo-a. Como eu ia saber? Perguntou ela, mas sua voz já havia perdido um pouco do tom. Quem esconde diamantes valiosos em uma roupinha de bebê sem contar a ninguém? A carta contava tudo, repeti, com a voz rouca. Era para ser uma surpresa, uma descoberta, uma conexão com o nosso passado. Derek se virou para olhar para a esposa, e algo em sua expressão havia mudado. Talvez pela primeira vez, ele a via claramente, sem o filtro da paixão ou da acomodação. E o que viu pareceu perturbá-lo profundamente. Você nem tentou apreciar o presente da Wanda, né? Perguntou ele baixinho. Você nunca considerou que algo feito à mão com amor poderia ter um valor diferente de todos aqueles presentes comprados em lojas? Isso não é justo, protestou Melanie, mas sua voz não tinha convicção. Levantei-me cambaleante. Os diamantes tinham sumido. A tradição estava quebrada. E algo mais também estava se quebrando, a fachada de harmonia cuidadosamente mantida no casamento do meu irmão, a farsa que eu conseguirá manter com minha cunhada há todos esses anos. Preciso ir, eu disse, subitamente exausta. Não há mais nada que possamos fazer esta noite. Mas quando me virei para ir embora, percebi que aquilo era só o começo das consequências. O pior ainda estava por vir. À medida que o impacto total da perda começava a se espalhar pela nossa família, na manhã seguinte, a notícia do ocorrido se espalhou como um incêndio. Minha mãe me ligou chorando, devastada pela perda das relíquias de família da mãe. Meu pai, normalmente reservado com suas emoções, deixou uma mensagem de voz tão furiosa que mal consegui reconhecer sua voz. Tias, tios e primos enviaram mensagens expressando seu choque e consternação. Precisamos fazer alguma coisa, insistiu minha mãe quando veio ao meu apartamento naquela tarde, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Esses diamantes não podem simplesmente sumir. O que podemos fazer, mãe? Perguntei, sentindo-me vazia por dentro. Eles já devem estar em algum aterro sanitário. Ela andava de um lado para o outro na minha pequena sala de estar, sem se conformar com a derrota. Talvez pudéssemos entrar em contato com a empresa de gestão de resíduos, explicar a situação e oferecer uma recompensa. Parecia que eu estava me agarrando a qualquer coisa, mas eu não suportava extinguir a esperança dela. Então, fiz as ligações, abrindo caminho por camadas burocráticas no Departamento Municipal de Resíduos. As respostas simpáticas, mas firmes, foram todas as mesmas. Assim que o lixo chegou à estação de transferência, foi impossível localizar itens específicos. O volume era muito grande e o processamento, muito rápido.
Sinto muito, senhora, disse o último supervisor com quem falei. Mas estamos falando de milhares de toneladas de lixo. Encontrar uma pequena peça de roupa. Não se desculpe, disse ele bruscamente. Não é culpa sua. Você fez algo lindo, significativo. Foi ela quem. Ele parou de falar, passando a mão pelo cabelo já desgrenhado. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Derek afundou no meu sofá, parecendo exausto de repente. Não sei. Ela continua dizendo que não sabia sobre os diamantes, que você deveria ter nos contado diretamente. Ela teria apreciado mais o presente se soubesse que continha algo valioso, perguntei. A pergunta não era acusatória, eu realmente queria saber. Derek ficou em silêncio por um longo momento. Provavelmente, admitiu finalmente. E é nisso que não consigo parar de pensar. Ela só valoriza coisas que tenham valor monetário ou status. Ele olhou para mim, com os olhos preocupados. Quando ela ficou assim? Ou ela sempre foi assim e eu simplesmente não percebi? Sentei-me ao lado dele, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas mostram quem são em pequenas coisas antes de mostrarem em grandes coisas. Os sinais estavam lá, Derek, mas você a amava, então não queria vê-los. Ele assentiu lentamente. Mamãe me ligou hoje de manhã. Ela me contou toda a história daqueles diamantes, como a tataravó Catarina os contrabandeou da Polônia durante a guerra, como eles pagaram a educação do nosso avô, como um deles foi vendido quando meu pai perdeu o emprego para manter nossa casa. Ele se virou para mim, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Eu sabia um pouco daquela história, mas não tudo. Não os detalhes. Por que eu não sabia? Porque você não pediu, eu disse gentilmente. Você estava sempre ansioso, Derek, pela próxima conquista, pelo próximo passo. Eu era quem ficava com a vovó e ouvia as histórias antigas. Um silêncio pairou entre nós, carregado de histórias compartilhadas e caminhos divergentes. Melanie quer comprar diamantes de reposição, disse-lhe finalmente. Ela acha que isso resolverá tudo. Não consegui conter a risada amarga que me escapou. É exatamente isso que ela pensaria, que você pode simplesmente substituir algo com dinheiro suficiente. Foi o que eu disse a ela, disse Derek. E então ela disse algo sobre como era conveniente que ninguém pudesse verificar a existência dos diamantes. Levantei a cabeça de repente. Ela acha que estou mentindo? Que isso é algum tipo de golpe? Derek parecia infeliz. Ela não disse exatamente isso, mas deixou implícito. Ela não entende porque você não nos contou diretamente sobre os diamantes. Porque não foram um presente meu para ela, eu disse, com a raiva subindo pela garganta. Era um legado de família sendo passado para sua filha. A carta explicava tudo. Eu acredito em você, Wanda, disse Derek firmemente, mas as coisas estão muito tensas em casa agora. O dia seguinte trouxe ainda mais desavenças familiares. Nossa tia Gina, que era próxima da nossa avó, ligou diretamente para Melanie para expressar sua decepção. Isso levou Melanie a fazer um telefonema choroso para Derek, que ele atendeu na minha presença, enquanto nos reuníamos com os funcionários da gestão de resíduos em uma última tentativa de localizar o tesouro desaparecido. Quando Derek desligou, sua expressão era sombria. Ela está dizendo que estamos todos nos unindo contra ela, que ninguém está levando em conta o lado dela. Ela diz que se sente atacada e estressada, o que não é bom para o bebê. A menção ao bebê, o centro inocente daquele turbilhão, nos tranquilizou. Independentemente do conflito existente entre os adultos, ainda havia uma nova vida chegando à nossa família, uma criança que merecia ser acolhida com amor, não com discórdia. 2 dias depois, a situação chegou ao seu limite. Nossos pais nos convidaram para jantar, na esperança de mediar a crescente desavença familiar. Derek e Melanie chegaram por último, a tensão entre eles era palpável enquanto se sentavam em extremidades opostas da mesa. A refeição começou com uma conversa informal e constrangedora, todos evitando o elefante na sala. Mas quando meu pai abriu uma garrafa de vinho e propositalmente não ofereceu nada para Melanie, ela bateu o copo de água na mesa. Só diga, desafiou, olhando ao redor da mesa. Vocês todos acham que eu sou uma pessoa horrível que jogou fora suas preciosas heranças de família de propósito. Ninguém acha que foi deliberado, minha mãe começou diplomaticamente. Mas Melanie a interrompeu.
Mas você acha que eu sou superficial e materialista e não dou valor aos valores reais, disse ela, fazendo aspas no ar. Vocês sempre me desprezaram, todos vocês, Wanda, com seus artesanatos peculiares e tradições familiares que ninguém se preocupou em me explicar. A carta, comecei. Não havia carta nenhuma, Melanie quase gritou. Eu conferi toda aquela roupa antes de jogá-la fora. Não havia nada dentro. Um silêncio atordoado pairou sobre a mesa. Você verificou? Derek perguntou lentamente. Ontem você disse que mal olhou antes de jogar fora. As bochechas de Melanie coraram. Eu quis dizer que não vi nada de anormal nisso. Você ao menos procurou uma carta? Perguntou meu pai, com a voz perigosamente baixa. Os olhos de Melanie percorreram a mesa, sem encontrar aliados. Isso não é justo, disse ela, com a voz embargada. Estou sendo vilipendiada por um erro honesto. Ninguém me disse que havia diamantes escondidos em uma roupinha de bebê. Quem faz isso? Nós temos, disse minha mãe simplesmente. Nossa família tem. É a nossa tradição. Se você tivesse se dado ao trabalho de demonstrar interesse pelos costumes familiares do Derek em vez de ignorá-los, talvez soubesse disso. O jantar evoluiu a partir daí, com velhos ressentimentos e novas feridas expostas em igual medida. Quando a sobremesa deveria ter sido servida, Melanie já havia saído furiosa, e Derek a seguiu, lançando um olhar de desculpas para nós. Naquela noite, enquanto eu estava acordado, relembrando o jantar desastroso, meu celular acendeu com uma mensagem do Derek. Ela admitiu. Ela encontrou a carta, mas não a leu completamente. Pensei que fosse só uma coisa sentimental sobre a história da família. Não vi a parte dos diamantes. Vamos ao aterro sanitário amanhã para tentar mais uma vez. Na manhã seguinte, Derek, Melanie e eu nos encontramos no aterro municipal, onde o gerente concordou relutantemente em nos deixar vasculhar uma área específica onde o lixo do bairro deles provavelmente teria ido parar. A realidade era preocupante. Montanhas de lixo se estendiam à nossa frente, o cheiro era quase insuportável, apesar das máscaras que usávamos. Isso é impossível, sussurrou Melanie, com uma mão protetora sobre a barriga e a outra segurando um lenço perfumado no nariz. Olhando para a vasta extensão de lixo, tive que concordar com ela. O vestido de batizado e os diamantes que ele continha haviam desaparecido para sempre, enterrados neste monumento ao desperdício e ao descuido, um símbolo adequado de como as tradições podiam ser descartadas quando seu valor não era reconhecido. Quando nos viramos para ir embora, com a derrota pesando sobre nossos ombros, vi lágrimas escorrendo pelo rosto de Melanie. Pela primeira vez desde que a conheci, a fachada cuidadosamente mantida havia desmoronado completamente. Eu não sabia, ela continuava dizendo. Eu realmente não sabia. E naquele momento, em pé entre os restos descartados de inúmeras vidas, eu finalmente acreditei nela. Ela não sabia, não porque a informação não estivesse lá, mas porque ela não a valorizou o suficiente para olhar com atenção. Era um tipo diferente de descuido em comparação com a malícia, mas o resultado era o mesmo. As preciosas heranças da nossa família se foram, e com elas, uma conexão tangível com o nosso passado. Mas, enquanto voltávamos para nossos carros, percebi que algo mais também havia sido perdido, a ilusão de que riqueza e status poderiam protegê-lo da perda, que as aparências poderiam substituir a substância. Para Melanie, essa dura revelação teve um custo alto, não apenas financeiro, mas também para seu casamento e sua posição na família. A viagem de volta para casa foi silenciosa, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos sobre o que havia sido perdido e o que ainda poderia ser recuperado dos destroços. 2 semanas após nossa busca inútil no aterro sanitário, me vi vasculhando caixas velhas no meu apartamento sem rumo. A perda dos diamantes havia deixado um vazio que parecia aumentar a cada dia. Não era apenas o valor monetário, embora substancial, mas também um rompimento da conexão com minha avó e nossa história familiar. Ao abrir um álbum de fotos empoeirado, um pedaço de papel dobrado escorregou. Era um esboço que minha avó fizera dos diamantes, com anotações cuidadosas sobre as características e a história de cada um. Ao lado, havia uma fotografia desbotada dela usando um colar contendo a maior das pedras para comemorar seu 40º aniversário. A jornada continua, ela escreveu no verso da foto. Esses tesouros não são o valor em si, mas sim veículos para nossas histórias. Algo mudou dentro de mim enquanto eu estudava os desenhos cuidadosos.
Os diamantes físicos podiam ter sumido, mas eu ainda carregava suas histórias. Eu ainda possuía as habilidades que minha avó me ensinara. Talvez houvesse uma maneira de honrar Os pedidos começaram a chegar, lentamente no início, depois em um fluxo constante, o que me obrigou a trabalhar até tarde da noite para acompanhar. Uma emissora de notícias local entrou em contato comigo para uma entrevista, intrigada com a história por trás da marca. Quando o segmento foi ao ar, apresentando meus designs e contando a história dos diamantes da nossa família, com nomes alterados para proteger a privacidade, a resposta foi esmagadora. Meu site caiu devido ao tráfego, e minha lista de espera aumentou para vários meses. Entre as centenas de mensagens que recebi, havia uma de Thomas Blackwell, um renomado designer e colecionador de joias. Ele ficou comovido com a história e se interessou particularmente pelos aspectos históricos dos diamantes perdidos. Meu avô era lapidador de diamantes e trabalhava com pedras que vieram da Europa na mesma época, escreveu ele. Eu adoraria conhecê-lo e discutir uma possível colaboração. Talvez pudéssemos criar uma linha de joias para complementar sua coleção de roupas, com parte da renda destinada a ajudar famílias de refugiados a preservar suas relíquias de família. A colaboração com Thomas provou ser transformadora. Sua expertise e conexões abriram portas que eu desconhecia, e seu apreço genuíno pelo artesanato e pela história da família se alinhava perfeitamente com a minha visão. Juntos, criamos uma pequena linha de joias para bebês, peças simples e de bom gosto que podem ser usadas em ocasiões especiais e depois preservadas como lembranças. 6 meses depois deste novo capítulo inesperado da minha carreira, Derek me ligou. Melanie tinha dado à luz uma menina saudável, a quem deram o nome de Lily. A voz dele soava diferente, mais firme, mais madura, de alguma forma. Você viria conhecê-la? Perguntou ele. Ela é linda, Wanda. Hesitei. Após o desastre do diamante, mantive contato mínimo com Derek e nenhum com Melanie. A ferida ainda estava aberta. Eu entendo se for muito cedo, continuou Derek, mas há mais coisas que você deveria saber. Melanie e eu estamos separados há 3 meses. Essa notícia me chocou. Apesar das tensões que presenciei, eu não esperava que o casamento deles se desfizesse tão completamente. O que aconteceu? Perguntei. Derek suspirou. Não foi só pelos diamantes, embora isso tenha sido um catalisador. Percebemos que queríamos coisas muito diferentes, valorizávamos coisas muito diferentes. Ela está morando com os pais enquanto resolvemos a questão da coparentalidade. Ele fez uma pausa. Ela tem acompanhado seu sucesso, sabia? Ela me mostrou seu site outro dia. Eu não sabia o que dizer. De qualquer forma, continuou Derek, eu realmente gostaria que minha filha conhecesse a tia dela, e acho que Melanie gostaria de ter a chance de se desculpar pessoalmente. 2 dias depois, eu estava na casa do Derek, agora notavelmente ausente dos toques de design da Melanie. Ele havia simplificado tudo, criando um espaço aconchegante e confortável que lembrava mais o irmão que eu lembrava da infância. Quando Melanie chegou com Lily, fiquei impressionada com a diferença que ela tinha. A mulher elegante e preocupada com o status que eu conhecia havia desaparecido. Ela parecia cansada, mas mais autêntica, com um jeans simples e um suéter, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. O bebê em seus braços era minúsculo e perfeito, com os olhos do Derek e um tufo de cabelo escuro. Wanda, disse Melanie baixinho depois que Derek levou o bebê para me mostrar o quarto. Eu sei que pedir desculpas não é suficiente. O que eu fiz foi descuidado e irrefletido. Tive que conviver com isso todos os dias. Olhei para ela, percebendo pela primeira vez o peso do arrependimento que ela carregava. Foi um acidente, eu disse finalmente. Um acidente terrível, mas ainda assim um acidente. Ela balançou a cabeça. Não, era mais do que isso. Era um reflexo de quem eu era, alguém que não conseguia ver valor nas coisas, a menos que elas tivessem uma etiqueta de preço ou uma marca de grife. Ela me olhou diretamente nos olhos. Tenho consultado um terapeuta, tentando entender por que sempre fui tão focada em aparência e status. Tenho visto o seu trabalho, continuou ela. O que você criou a partir de toda essa confusão é realmente lindo, Wanda. Você transformou algo doloroso em algo significativo. Ela hesitou. Não espero que sejamos amigas, mas espero que um dia você possa me perdoar, pelo bem da Lily, pelo menos.
Algo mudou dentro de mim, não exatamente perdão, ainda não, mas o início de um degelo. A raiva que me sustentava nos últimos meses começou a parecer pesada, desnecessária. Gostaria de conhecer minha sobrinha, eu disse simplesmente. Mais tarde, enquanto segurava Lily enquanto Derek preparava uma mamadeira, notei um pequeno pacote na mesa de centro com meu nome escrito. Derek acenou para que eu abrisse. Lá dentro, havia uma caixa de joias de veludo. Quando a abri, encontrei um pingente contendo um pequeno diamante imperfeito, cravejado simplesmente em prata. Não é uma substituição para o que foi perdido, explicou Derek. Nada poderia ser, mas Melanie vendeu algumas de suas joias para comprá-lo. Ela queria que Lily tivesse algo que a conectasse à história da família, algo que pudesse ser passado adiante. Toquei a pedra delicadamente, sentindo as lágrimas brotarem. Não era o mesmo que os diamantes da minha avó, com seu século de história, mas era um começo, um novo capítulo de uma história que poderia se estender por gerações futuras. E naquele momento, percebi que minha avó estava certa o tempo todo. O verdadeiro valor nunca estava nos diamantes em si, mas nas histórias que eles carregavam, nas conexões que representavam. Eu havia perdido as pedras físicas, mas, na ausência delas, encontrei uma nova maneira de levar adiante seu legado não apenas para minha família, mas para todas as famílias que agora envolviam seus filhos em minhas criações, guardando bilhetes e pequenos tesouros em bolsos secretos para futuras descobertas. Às vezes, parecia que as tradições mais preciosas não eram aquelas que herdávamos intactas, mas aquelas que precisávamos reconstruir a partir de fragmentos, dando-lhes um novo significado para um mundo em mudança. Um ano após o nascimento de Lily, eu estava no centro do meu novo estúdio, mal acreditando em tudo que havia mudado. O que começara como uma pequena coleção nascida de uma decepção amorosa florescera em um negócio próspero. A Heritage Jeans agora empregava 5 costureiras, todas treinadas nas técnicas tradicionais que minha avó me ensinara. Nossa lista de espera por peças personalizadas se estendia por meses, e nossa coleção de prêt-à-porter era vendida em boutiques por todo o país. A colaboração com Thomas Blackwell superou todas as expectativas. Nossa linha de joias, com pequenos diamantes e pedras preciosas de origem étnica, escondidos em lugares inesperados, foi destaque em diversas revistas de moda importantes. Mais significativa para mim foi a Heritage Foundation que criamos, que fornecia subsídios para famílias de imigrantes que buscavam preservar tradições e heranças culturais. Enquanto caminhava pelo espaço de trabalho ensolarado, observando mãos habilidosas criarem as peças que se tornariam parte de outras histórias de família, senti fortemente a presença da minha avó. Ela adoraria ver suas técnicas transmitidas, seus valores de artesanato e significado incorporados em cada criação. Meu celular vibrou com uma mensagem do Derek. Estamos a caminho. A Lily está animada para ver a tia favorita dela. Essa se tornou nossa rotina de sábado. Derek levava Lily para visitar o estúdio, onde ela se divertia entre os rolos de tecido e encantava a equipe com sua risada contagiante. Aos 15 meses, ela já estava desenvolvendo uma personalidade distinta, curiosa, determinada e surpreendentemente gentil com coisas delicadas. A separação de Derek e Melanie evoluiu para um divórcio, mas não do tipo amargo que eu poderia esperar. Ambos haviam superado o desastre do diamante e encontrado uma maneira de criar Lily com respeito e propósito compartilhado. Derek havia se mudado de volta para a cidade, para um apartamento modesto, mas confortável, perto do meu estúdio. Melanie vendeu seu espaço suburbano e se mudou para uma casa geminada prática, voltando a trabalhar meio período em uma organização sem fins lucrativos em vez de seu trabalho de marketing de alta pressão. A campainha acima da porta tocou, e Derek entrou com Lily nos braços. Ela gritou quando me viu, estendendo as mãos gordinhas. Aí está minha doce menina, eu disse, tirando-a do Derek e girando-a delicadamente. Ela estava usando um dos meus modelos, um vestido simples de linho com passarinhos bordados na bainha e, claro, um bolso secreto sobre o coração. Tem mais alguém aqui para te ver, disse Derek, apontando para a porta. Melanie estava hesitante na porta, segurando uma pequena sacola de presente. Nosso relacionamento havia descongelado gradualmente ao longo do último ano, passando de uma polidez estranha para algo próximo de um calor genuíno. Nunca seríamos melhores amigas, mas encontramos um ponto em comum em nosso amor por Lily e um respeito mútuo pelas maneiras como cada uma de nós cresceu em meio à adversidade. Espero que não tenha problema eu ter vindo, disse ela, entrando. Eu queria te dar uma coisa. Ela me entregou a sacola de presentes.
Dentro havia um livro lindamente encadernado intitulado A Padrões e Histórias da Herança. Abri e encontrei os esboços da minha avó, aqueles que eu pensava estarem perdidos, fotografados profissionalmente e intercalados com fotos de família, sobre como os diamantes da família sempre eram dados à pessoa que mais os valorizava, não necessariamente a mais velha ou aquela que lucraria com eles. Assenti, lembrando-me de como fiquei surpresa quando minha avó me escolheu, a neta mais nova, mas aquela que pacientemente aprendeu seus pontos, para receber as pedras preciosas. A vovó sabia o que estava fazendo quando te deu, continuou Derek. E você sabia o que estava fazendo quando tentou passar para Lily. Mesmo que não tenha saído como planejado, a intenção era perfeita. E vejam o que aconteceu, acrescentou Melanie, gesticulando ao redor do estúdio próspero. Às vezes, perdas levam a caminhos inesperados. Mais tarde naquela tarde, depois que Derek e Melanie foram embora com uma Lily sonolenta, sentei-me sozinha no estúdio silencioso, pensando na jornada do ano anterior. Os diamantes ainda estavam desaparecidos, sua presença física perdida pelo descuido, mas sua essência, os valores que representavam, as conexões que simbolizavam, havia se multiplicado além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Meu celular apitou com uma notificação. Alguém havia marcado a Heritage Gens em uma publicação, uma mãe de São Francisco mostrando seu bebê usando um de nossos vestidos de batizado, com um pequeno medalhão da família guardado no bolso secreto. Começando nossa própria tradição, dizia a legenda. Obrigada por nos inspirar a criar algo significativo para nossa filha. Sorri, pensando em todas as novas tradições nascendo das cinzas da minha amada perdida. Os diamantes tinham servido ao seu propósito, afinal, só que não da maneira que qualquer um de nós esperava. No dia seguinte, visitei o túmulo da minha avó, levando um pequeno buquê de sua lavanda favorita e um pedaço de tecido da nossa coleção mais recente. Você tinha razão, vovó, eu disse suavemente para a pedra silenciosa. Os tesouros nunca foram realmente sobre os diamantes em si. Eles eram recipientes para as nossas histórias. Toquei o mármore liso. E histórias não podem ser jogadas fora, podem? Elas encontram novas maneiras de serem contadas. Caminhando de volta para o meu carro, senti uma paz que me faltava há muito tempo. A raiva e o ressentimento haviam desaparecido, substituídos pela gratidão pelo caminho inesperado que minha vida havia tomado e pela compreensão mais profunda que eu agora tinha do que realmente constitui riqueza. Algumas tradições são destinadas a evoluir. Algumas perdas se tornam portas para novos começos. E, às vezes, os legados mais preciosos não são aqueles que preservamos cuidadosamente intactos, mas aqueles que reimaginamos e aos quais damos nova vida quando o original se perde. Enquanto dirigia para casa, pensei na questão que eu estava ponderando para minha próxima coleção: como criar peças que pudessem crescer com uma criança, transformando-se de roupas de bebê em lembranças. Com o passar dos anos, as ideias fluíam livremente, sem amargura ou arrependimento. Afinal, as criações mais belas muitas vezes emergem das nossas feridas mais profundas quando encontramos a coragem de transformar nossa dor em algo que possa abrigar e inspirar os outros. Você já passou por uma perda que, inesperadamente, resultou em algo lindo na sua vida? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se você encontrou significado na minha jornada com heranças de família e novas tradições, curta e inscreva-se. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir que suas próprias perdas podem se tornar portas de entrada para presentes inesperados. Obrigado por ouvir e lembre-se, nossos legados mais preciosos são as histórias que escolhemos contar e o amor que colocamos em tudo o que criamos.